Olá, meus amigos, Fortunato Oliveira aqui. Eu estou aqui dando uma analisada nessa moeda Foxy. Hoje a gente já fez dois trades nela, com 30% de lucro cada um, tá? E eu vou criar um boot para ela agora. O boot vai operar, claro que se vocês reparar aqui, ó, o trade que eu estou fazendo é de 25 vezes. Então, para quem, como eu já expliquei, ó, vou até simular aqui, não vou comprar, vou clicar em Last aqui, que é o último preço, e vou clicar em 100%, só para vocês entenderem como funciona. Ó, eu tenho o saldo disponível aqui, ó, 3 dólares e 71 centavos de dólar. Ou seja, eu vou comprar essa quantidade de moeda. Se você ver nesse quadro de baixo, vocês vai ver, ó, que o meu dinheiro é 3 dólares e 71, tá vendo? Só que, como eu estou com uma alavancagem de 25x, eu vou estar utilizando, fazendo esse trade com 90 dólares, tá vendo? Estou utilizando, ou seja, estou utilizando 24 vezes o valor do site. Por isso que às vezes é mais rápido a gente alcançar uma porcentagem, uma meta de porcentagem que a gente sempre coloca, entendeu? Mas vamos lá, vou criar o boot. Quando você clicar lá em boot, você vai abrir esta página aqui. Depois dessa página, como a gente vai operar futuro, você vai vir na opção boot futuro aqui, ó, futuro grid. Você vai clicar em criar. Aqui nesse canto, a moeda que a gente está com o trade aberto, né? Mas aqui você vai clicar em cima da moeda e escrever o nome da moeda que você quer. No meu caso é a Fox. Então vou clicar em Fox. Aqui já vai ter uns boots pré-preparados já. Ó, em short é queda, tá? Tá apostando na queda. Isso aqui é o próprio site que faz esses boots aqui. Para você só clicar aqui ele já muda para cá. Ó, quer ver? Ó, vou clicar nesse em 10 vezes. Alavancagem, ó, 10 vezes, ó, vou clicar nele, tá vendo? Ele muda. Então, mas o que eu indico é você fazer de forma manual. Por quê? Porque vai ter uma assertividade melhor, porque você vai ter analisado a moeda, né? Então, vamos lá. Que eu expliquei, mais uma vez, olhando o gráfico aqui, além dela ter vários volumes grandes por se tornar se tratar de um token, ela está andando em zigue-zague. Para você ver que o gráfico aqui, ó, tá no de uma semana. E você vê que desde o lançamento dela, esse foi o valor mais baixo que ela chegou. Então é por isso que eu estou fazendo. Tem uma chance aqui dela hypar para cima, tá bom? Claro que isso não é uma previsão, é um desejo que a gente quer. Tudo depende da quantidade de volume que entra em uma moeda. Mas vamos lá, vamos criar o boot. Só clicar em criar, escolher a moeda, Foxing, manual. Long é quando você vai criar o boot na esperança dele subir, tá? Da moeda dar aquele pump. E short é na esperança dela cair. Neutral ele vai comprar tanto para cima como para baixo. Mas se ele der uma queda ou um pump muito alto, você perde muitas ordens, então não vale muito a pena. A alavancagem vamos usar 5 vezes. Vou usar 4 vezes. Você sempre tem que colocar a quantidade de grids, tá? O valor de entrada. Se ela tá esse valor, vamos colocar 14. Lembrando que esse foi o mínimo que ela chegou desde o lançamento dela na corretora. Então eu vou colocar 14 em caso dela dar mais uma queda ainda. E vocês viram que também o máximo que ela chegou em 24 horas foi 2, né? Então eu sempre coloco um a mais para ter uma margem melhor. Aqui é o grid. O que funciona o grid? Se eu colocar 2, você vai ver que ele só vai fazer uma compra se a moeda cair 144%, levando em conta que você está com alavancagem de 4 vezes. Então, 144 dividido por 4, ela vai ter que cair 36 no valor real dela, 36% no valor real, para ela fazer uma ordem, tá? E se eu colocar aqui o máximo, ó, que é 391, vocês vão ver ó, que a cada 0,10 praticamente por cento que ela oscilar, o boot já vai entender com um sinal de compra. Então ele vai comprar e quando ela subir ele vai vender, vai comprar, vai vender, entendeu? É assim que funciona. Para isso que funcionam os grids. E o grid também funciona para você determinar qual é o valor mínimo de entrada. Quer ver? Eu vou colocar 10 aqui, ao valor mínimo de entrada, ou seja, quase não vou operar 0,056 centavos, entendeu? De dólar.
Então, quanto mais grids também aqui, ou seja, mais liberdade você está dando para o robô fazer compras na sua conta. Vou entrar aqui com $20. Stop. Esse aqui é muito importante, tá? O stop. Você está disposto a correr um risco de perca de até quanto? Eu sempre uso 20% e 30%. Nessa daqui eu vou usar 30%. Tá? Então, ou seja, eu estou colocando 20%. Por que, que é importante colocar o stop? Se caso a moeda der um dump muito grande, ela pode liquidar 100% do seu valor. Tá? Então o stop é importante por causa disso. Você não vai deixar liquidar os 100%, a não ser a quantidade que você colocar aqui. Ah, mas eu quero que dá um stop em 1% só, não quero perder muito. Se ela der uma oscilada para baixo, já vai fechar a sua ordem. Então não faz sentido você fazer isso. Então vamos colocar aqui em 30%. Lembrando que cada oscilação de 0,09% o boot já vai entender como uma compra e quando ela subir menos de 1% o boot já vai vender. Então ele vai ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo. Lucro esperado para esse trade, 30%. 30% em 30 dias. Por isso que eu estou colocando uma alavancagem baixa, tá? Porque a estimativa é 30 dias. Se ela der um pump aqui, que nem nós vimos na moeda, ela der um pump aqui e subir, a gente atinge isso muito rápido. Vários de vocês já viram aí eu mostrando que tem essa condição. Às vezes cria um boot e ele faz 30% em uma semana, às vezes em 2 dias. Então depende muito do mercado mesmo. Tudo depende do volume de compra e do volume de venda da moeda. Isso aqui é muito importante, ó, para vocês terem uma base. Vamos olhar aqui nos volumes, nas ordens que tem. Você pode reparar que tem gente vendendo 1 milhão de moeda a 16,49. E tem gente comprando 2 milhões a 16,34. Então, ou seja, pode ir vendendo, pode ir vendendo, pode ir vendendo. Quando chegar nessa ordem de compra aqui, automaticamente ela já vai fazer uma vela para cima, porque é muita gente entrando. Todos que despejaram aqui, a ordem de compra aqui vai ser comprada. Então, quanto mais pessoas comprar, mais a moeda vai subir. Então, isso aqui que é o volume. Isso aqui fica oscilando o tempo todo. Ó. Tem gente vendendo 300 mil moedas, 78, 100, e nisso vai fazendo a moeda mudar. Agora mesmo estava 44, agora já está 38. Então, quanto mais gente vender, mais a moeda vai cair. Por quê? Porque eles estão despejando a moeda no mercado. Então não é isso que a gente quer que tenha compradores, né? Mas vocês veem que tem um parâmetro, ó, 16, 30, tem muitas pessoas comprando uma quantidade de moedas mais alta. Então tem chance, que nem nós colocou de 0014 a 003, então tem chance dela fazer muitas compras e vendas dentro desse período. Mas é isso, fez tudo isso, você vai clicar em criar. Aqui vai ter uma breve, inclusive eu vou tirar um print, mandar lá no grupo. Aqui tem uma breve explicação do seu investimento, que o investimento é de $20. Vai operar entre essa moeda e entre essa moeda, a quantidade de grid, qual a porcentagem de operação que ele vai fazer, tá? E de lucro, e quando ele vai parar. Parar não tem como você determinar, tá? Você tem que parar manualmente. Mas você tem como determinar a saída, se caso der uma queda, né? Ou seja, quando perder 30% aqui numa queda, automaticamente já o boot vai ser bloqueado, ele vai ser encerrado. E se caso não for encerrado, ele vai ficar nesse tempo aqui, operando, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo o tempo todo. É só clicar em confirmar aqui e pronto, o boot está criado. Galera, não tem segredo criar o boot, tá? Lembrando que se você coloca o mínimo de 0,14 e o máximo 0,3, que nem eu coloquei lá, se o boot passar de 0,03, seu valor vai estar todo em dólar. Então você pode cancelar o boot porque você já fez um lucro absurdo, tá? Se caso ele cair de 0,014, significa que você vai estar todo na moeda. Se tratando de alavancagem, você não tem essa moeda, tá? Ela não está na sua carteira, ela está na corretora. Por quê? Porque você está utilizando o saldo da corretora, que nem lá nós utilizamos a alavancagem de 4 vezes. Então, ou seja, você está utilizando 3 vezes o valor da corretora. Então, se baixar de 0,14, vai estar todo na moeda. Se você encerrar o boot quando abaixar do valor mínimo, significa que você pode ter um prejuízo ali muito grande, porque você está em alavancagem.
E se passar do valor que você colocou de teto, se a moeda subir bastante, aí significa que você já vai estar todo em dólar, vai estar no lucro, beleza? Mas é isso, o vídeo era só ensinando mesmo e criando esse boot aí para vocês. Mas valeu, qualquer dúvida é só perguntar, vou estar postando ali no grupo. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, obrigado a todos, fui.